crença no não merecimento pode ser vista de várias perspectivas. Eu aprendi um pouco com a psicologia, tive alguns insights com a psicanálise e até a abordagem da análise transacional me trouxe respostas importantes para eu entender a origem desse sentimento. Embora nunca tenha sido meu foco entender o não merecimento, essa foi uma crença que sempre cruzou o meu caminho, simplesmente por ser uma crença essencialmente infantil. Quando a gente começa a vasculhar teorias para entender a si mesmo, todas elas levam para o mesmo ponto: a infância. E honestamente não dá mesmo para negar ou fugir disso. Quanto mais cedo a gente começa a tentar entender como é que foram as experiências na nossa infância, melhor. Mas isso não significa que a gente sempre precise partir da infância para resolver as nossas questões emocionais. A gente pode começar exatamente de onde a gente está, da nossa vida adulta, das experiências da nossa vida adulta. E é aí que a filosofia existencial se torna uma grande aliada nossa, porque ela nos coloca exatamente nesse lugar de maturidade. E isso amplia a nossa visão, né? Porque a gente consegue enxergar o mundo a partir dessa perspectiva de um adulto. E isso muda tudo. Nós saímos de uma visão limitada e insegura, né, de um ego infantil, que precisa da validação externa, né, para se sentir digno e merecedor. E nós vamos para um lugar de responsabilidade pela nossa própria vida, que é o que de fato nos faz sentir merecedores. Para Kierkegaard, filósofo existencialista do século XIX, nós somos seres livres e responsáveis por definir a nossa existência por meio das escolhas que fazemos. Para ele, um adulto deve reconhecer sua dignidade intrínseca como um ser humano único e livre. Negar isso seria negar a si mesmo. Aceitar essa liberdade é assumir que nós somos um projeto em construção, que nós estamos nos construindo e reconstruindo a cada dia. Acreditar que não sou merecedor é de certa forma como se eu estivesse negando, recusando essa liberdade e também a responsabilidade de construir a minha própria vida, né? Então, se eu não mereço, eu não preciso me esforçar para tentar algo melhor ou correr riscos ou enfrentar a possibilidade de fracasso. E assim, eu também evito a angústia da liberdade, ou como o Kierkegaard coloca, a vertigem da liberdade, que é aquela sensação de angústia e desorientação que sentimos diante da infinidade de escolhas que a gente tem e da responsabilidade que temos pelas decisões que moldam a nossa vida. Então, alguém que acredita que não merece sucesso, amor, felicidade, está, na verdade, se recusando a assumir a própria existência. O Kierkegaard diria que essa pessoa está fugindo de si mesma, porque a vida nos chama a escolher continuamente. E evitar isso é uma forma de alienação do nosso verdadeiro eu. É como se eu dissesse, eu não sou digna de ser eu mesma, ou eu não vou correr o risco de ser eu mesma, então eu prefiro acreditar que eu não tenho valor e que eu não mereço coisas boas. No fundo, há um profundo medo de assumir a própria vida, sabe? De assumir a liberdade de agir e se transformar. O Kierkegaard, ele também fala muito sobre fé, né? Não como uma simples crença religiosa. Para ele, fé é você aceitar a vida com todas as suas incertezas, né? É você dar um salto de fé, reconhecendo, aceitando as suas limitações humanas e tentando buscar propósito além de você mesmo. O sentimento de não merecimento, ele é o oposto disso, porque ele nos faz ficar focados apenas em nós mesmos, na nossa dor ali, no nosso desvalor, e só age a partir de alguma garantia. É como se eu quisesse controlar a vida. Tipo, eu só vou participar plenamente da vida se eu tiver certeza que eu mereço tudo de bom e de melhor que ela pode me oferecer.
Caso contrário, eu prefiro não participar ativamente disso, né? E aí eu fico ali, estagnado. Esse egocentrismo e essa necessidade de controle reflete a insegurança de um ego infantil. Porque o ego adulto, por outro lado, ele confia em si mesmo. Ele não fica exigindo garantias, né? Ele vai dar o próximo passo e ver o que acontece, e depois dá outro passo, e depois outro, e assim o caminho vai se fazendo à sua frente, né? Ele reconhece a sua singularidade e sabe que é digno apenas por existir. Ele não fica se perguntando se merece, se não merece continuar, porque ele entende que ele é esse ser em construção, né? Esse ser imperfeito em construção do qual o Kierkegaard fala. E quando a gente está nessa posição existencial mais adulta, a gente também consegue enxergar além de nós mesmos, e isso nos dá muito mais motivos para a gente continuar e se engajar na vida, né? Porque não sou só eu, não é só o meu mundinho, não são só as minhas questões, né? A coisa fica mais ampla, mais interessante. Então, ser ou não ser merecedor é, no fundo, uma questão infantil, né? A qual muitas vezes a gente fica preso esperando que alguém venha e diga para nós: sim, você é merecedor, sim, você é digno. Quando na verdade a gente só precisa seguir em frente. A gente só precisa apenas continuar, né? Com humildade, aceitando que nós não somos perfeitos e nem precisamos ser para merecer viver coisas boas. E se essa reflexão ressoou com você, reavalie suas crenças de merecimento, sua crença de merecimento, mas não como algo que o mundo deve lhe conceder, mas como uma realidade que você pode criar a partir das suas escolhas e através das suas escolhas e ações que vão definir a sua vida. E isso é um ato de coragem que pode reconstruir o nosso senso de merecimento.